Estou gravando aqui. Ok, gravando aqui também. Então, bom dia, alunos. A gente terminou, né, todos os experimentos dentro do laboratório de fluido mecânico. A gente passa agora a fazer os experimentos da parte de transferência de calor no laboratório de sistemas térmicos da PUC. E para a gente conhecer o laboratório, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser um tour por ele, certo? Só para vocês terem uma ideia de como que ele está. Esse aqui está no prédio 10, para a gente, tá? A sala 103. E a gente entra, né, no laboratório, a gente já começa vendo, né, o laboratório como um todo. Na frente, logo na entrada do laboratório, a gente tem um macaco hidráulico, certo? Aqui tem um carrinho do Baja, que ele está aqui, assim. Não tem um espaço físico para o Baja especificamente. Então a gente partilha, né, o laboratório com o pessoal do Baja, mistura ferramenta e gera umas confusãozinhas, atritos de vez em quando. Mas normalmente aqui dentro do laboratório a gente tem espaço, né? Não só para esse carro aqui no fundo, mas para um outro carro aqui, que é um ponto que a gente mantém ele dentro do laboratório, que a gente faz análise de gases no sistema de exaustão dele, certo? Então, uma das práticas que a gente tem nele, a gente não, né? Mas o pessoal do mecânico faz, é a análise de gases. Para isso a gente tem um motor carburado aqui, para a gente fazer o ensaio nele, a gente tem um ponto e na hora que a gente liga ele, a gente simplesmente conecta o analisador de gases, né, na saída dele, a gente anota o que vai vir de um, o que está vindo de outro, né, fazer comparação, né, do que o carburador consegue fornecer com o que uma injeção eletrônica consegue fornecer. Infelizmente a gente não tem, nenhum motor de injeção direta para a gente poder analisar a diferença entre um e outro, né? Aí pega os três modelos, mas já é um ganho bastante grande para os meninos da mecânica, desse tipo de análise. Tá? Aqui pela lateral, a gente tem, não um, mas vários motores, e eles estão aqui nesse momento, né, nesse momento em específico, eles estavam desmontados. Uma das práticas que a gente tem nesse laboratório é fazer montagem e desmontagem de motor, onde os alunos mesmos vão fazendo esses procedimentos, e aí o objetivo da prática é familiarizar o aluno, né, com o processo de montagem e desmontagem e com os equipamentos, né, o que vai compor aquele motor, qual que é a função de cada uma daquelas peças, certo? E aí é uma prática que demora umas 3 aulas mais ou menos, porque ela é longa para dar, certo? Dependendo da turma que pegar vai demorar muito, tem turma que monta e desmonta em 2 aulas. Outros vai demorar um pouquinho mais, a gente tem os motores em corte, coisa do tipo. Certo? Aqui já está um outro carro aqui, onde foi instrumentado, né, o sistema de ar-condicionado dele. Então, a gente tem coleta de valores de temperatura para vários pontos aqui do sistema do ar-condicionado do carro. E ele opera, funciona direitinho, está todo desmontado, semi-montado aqui, para a gente ver essas peças, a estrutura dele, como que ficam e outros elementos, né, na porta, o que tem, o que não tem, etc. É um carro para laboratório mesmo, em corte, etc. Mas ele funciona, ele anda, certo? Tem combustível, etc. E na hora que a gente liga ele e liga o sistema de ar-condicionado, a gente consegue coletar as informações pertinentes a ele, né, para a gente criar qual seria o ciclo térmico, em função das temperaturas, em função das pressões, certo? Não está montado aqui o manifold, que é para coleta das pressões. Pega a pressão de alta, a pressão de baixa para ele. Certo? Aqui na parte de trás tem um monte de bancadas, a gente já vai lá. Antes disso, a gente vai passar aqui, ó, bem apertadinho a transição, para essa parte aqui, ó, onde a gente tem, né, a prática para agente de superfícies aletadas, ou seja, as aletas, onde partindo de uma placa, que vai ter várias resistências elétricas sobre ela, a gente vai ter 3 aletas, certo? Que são 2 aletas de aço inox e uma de alumínio, que elas vão estar se projetando a partir dessa placa. E a gente tem vários termopares do tipo T para a gente coletar, né, qual que seria a temperatura em cada um desses pontos aqui e ver se existe, né, vamos dizer, se o comportamento delas, né, é efetivamente o que a gente espera dentro daquela teoria que a gente viu lá de aletas, né? Essas equações, elas, como é que fala? Elas correspondem, né, ao comportamento real da aleta, sim ou não, etc. Mas, do outro lado, um tour mesmo, né?
A gente tem aqui, ó, basicamente uma estufazinha. Então, dentro dela a gente tem basicamente, né, uma resistência elétrica e uma parede interna, né, separada da parede externa por um isolante, que é fibra de vidro, certo? Então, a gente aciona isso, espera um dia para mais ou menos entrar em regime permanente, para depois fazer um ensaio, onde a gente pega diferentes perfis. Deixa eu trazer para cá para vocês verem. São esses perfizinhos aqui, ó, cilindros de alumínio, esferas de cobre, né? Cilindros outros, né, de latão e coisas do tipo, certo? Que a gente chega, coloca eles, enquanto está movimentando é terrível. A gente chega, coloca esses elementos desde a estufa e, em função desses medidores de temperatura aqui, que vão ser os termopares tipo T, a gente coleta, né, qual que vai ser a temperatura no interior deles. E aí avalia, né, se o comportamento dele está dentro do que é necessário para a gente poder avaliar pelo método de capacitância global, se sim, se não como que a gente avalia, etc. Certo? Essa é mais ou menos a ideia. A gente tem também aqui, ó, voltando aqui, ó, essa parte de cima aqui, a gente tem, para estudar a resistência térmica em sistemas cilíndricos, né? A gente tem um tubo de cobre, no interior dele tem uma resistência elétrica, que a gente passa uma corrente, uma tensão sobre ele, então vai aparecer lá uma geração interna de energia. Então, o que a gente faz? Desse tubo de cobre, na superfície dele, a gente coloca, né, uma espuma de polietileno, e aí o que acontece? A gente coloca um medidor de temperatura na superfície interna da resistência e na superfície externa da resistência do isolante, certo? E aí o que acontece? A gente conhecendo a geração de energia, a gente vai ter qual que é a taxa de transferência de calor perdida por esse, como é que fala? Através do material do isolante. Com a taxa e com a diferença de temperatura, a gente acha qual que é a condutividade do polietileno, certo? E tendo a temperatura ambiente junta, a gente consegue achar até o coeficiente de transferência de calor por convecção que a gente teria aqui, certo? Seguindo, aqui, ó, atrás dos... Sou mestre em parar quando tá esquisito. Mas aqui, ó, a parte de trás, a gente está vendo aqui envolvido, né, por um material isolante, né, um trocador de calor do tipo bitubular. Ou seja, ele é um tubo dentro do outro tubo e a gente consegue escoar fluido, né, no caso para a gente água, fria e quente, nos tubos internos, um dos fluidos, e entre o casco, né, e o tubo interno, o segundo fluido, eles trocarem calor entre si e a gente poder coletar, né, qual que é o coeficiente global de transferência de calor, qual que é a taxa de transferência de calor, qual que é a efetividade, e a gente muda a configuração para ele estar escoando, né, em paralelo e também em contracorrentes, que são duas modalidades, né, eles escoando mesma velocidade, mesmo sentido ou sentidos opostos, certo? Mesma velocidade não, né, mesma direção e mesmo sentido e outro sentido oposto, para os experimentos, tá? Pessoal incomodando aqui, claro. Vou começar a dar aula, o telefone começa. Aqui, ó, a gente vai ter a prática da semana que vem, para a gente, que é basicamente a prática da condutividade do cobre. Isso aqui dá para ver mais ou menos, tá? A gente tem basicamente uma panela de pressão aqui, onde no interior dela a gente tem uma resistência elétrica. Tá? A gente liga essa panela aqui na tomada, e essa resistênciazinha ela começa a gerar vapor de água, certo? E esse vapor ele vai caminhando por esse tubo essa mangueira flexível e vai sendo direcionado, né, para um cilindro de cobre que está aqui, dentro desse material, dessa caixinha aqui. Certo? Essa caixa nada mais é do que uma grande resistência térmica de condução, porque ela é toda revestida em cortiça. Tá? Então, a gente tem um cilindro aqui, de onde sai 5 termopares, né, do cilindro em si, certo? E o cilindro vai entrar em contato, né, com o vapor em uma extremidade, e na outra extremidade a gente faz ali entrar em contato com o vazão de água. A gente coleta a temperatura da água antes e depois, em função de vazão máxima, calor específico, pressão constante, diferente de temperatura, a gente teria a taxa de transferência de calor, né? Está sendo cedida
pelo cobre para a água, logo, né, do vapor, né, para o cobre, depois para a água, onde tem a taxa de transferência de calor longitudinal, né, no cilindro, e com base nessa taxa aqui, com a distribuição de temperatura, a gente isola a condutividade térmica do cobre e determina, como é que fala? E avalia, né, se está próximo ou não do que a gente esperaria obter de maneira, como é que fala? Na literatura, né? E por último, mas na verdade sendo o primeiro para a gente vai ter justamente essa pequena cubinha aqui, ó, certo? Onde ela vai servir para a gente de banho térmico. Ela tem uma resistência elétrica, uma pequena bombinha aqui para fazer a mistura do fluido, para ficar recirculando. E ele tem também um sistema de refrigeração, certo? Associados a esses dois dispositivos, né, a circulação, a resistência elétrica e o sistema de resfriamento, a gente vai ter um sistema de controle, malha fechada, certo? Onde a gente seta a temperatura e ele vai dizer para a gente o que vai operar, se vai ser resistência elétrica, se vai ter o sistema de refrigeração, para chegar na temperatura, na temperatura que foi setada, certo? Para quê? Porque o fluido aqui, ó, fica em uma temperatura estável e os medidores de temperatura que a gente colocar aqui dentro desse banho, né, estejam à mesma temperatura, certo? Uma vez que a gente conhecer a temperatura do banho, que ele vai fornecer essa informação para a gente vai calibrar cada um desses medidores em função, né, da temperatura que o banho vai informar para a gente, certo? Essa vai ser a nossa primeira prática. Antes de ir para ela, vamos dar uma olhadinha nos nossos medidores de temperatura, tá? A gente vai trabalhar basicamente dois termopares, um termopar do tipo T, um termopar do tipo K, uma resistência de platina, esse PTC que a gente está vendo aqui, e um termômetro de mercúrio, certo? Começando mais simples, o termômetro de mercúrio ele nada mais é do que um reservatório para o mercúrio em si, certo? Um tubo um tubo praticamente capilar que vai permitir, né, que o mercúrio, né, se expanda, certo? E a ideia é que, conforme a temperatura do mercúrio, ele vai ter um determinado volume. Conforme essa temperatura aumenta, o mercúrio dilata e ele vai ocupar um volume maior. Então, conforme a gente traduz esse aumento, que seria volumétrico, para um aumento que é praticamente linear, né, dentro do tubo capilar, a gente vai ter uma escala de temperaturas, né, que vai dizer para a gente, em função do volume que o mercúrio vai estar ocupando, né, qual que vai ser a temperatura, certo? Se vai ser maior, se vai ser menor, basicamente a gente vai ler pelo valor da escala, né, qual o volume, qual a posição, né, que o nível do mercúrio vai estar ocupando na escala em si, certo? Então é um vovô, né, dos medidores de temperatura que a gente tem hoje. Hoje, normalmente, que a gente usa, principalmente para a indústria, né, são os termômetros normalmente elétricos. Termos resistores, igual a platina, ou termos sensíveis, igual a esses PT100s. O PT100, para a gente, ele nada mais é que dois fios conectados juntos. Certo? Trabalhando aqui, ó, dois fios de um lado, eles entram aqui no revestimento, e aqui, ó, na ponta foi feito o favor, né, de retirar para só ver que eles simplesmente estão enroladinhos aqui um no outro, certo? Para fazer uma conexãozinha aqui na ponta onde tem uma solda. Qual que é a ideia? Esses fios aqui que a gente vai trabalhar nessas termopares, eles são fios de materiais diferentes. Esse termopar tipo T, para a gente ter uma ideia, né? Ele é composto basicamente de um fio, que vai ser o nosso termoelemento positivo, que vai ser o cobre, certo? E um outro fio que vai ser do termoelemento negativo, que vai ser o constrantan, que é uma liga onde a gente tem basicamente 55% de cobre e 45% de níquel, certo? O que acontece? Esses dois fios, eles têm compostos de átomos, né, eletrosferas de tamanhos diferentes ou configurações eletrônicas diferentes, para ser mais exato. E o que acontece é que quando ocorre o aquecimento desses fios, a eletrosfera
desses átomos, né, elas vão responder de maneira diferente. De tal forma que, durante um processo de aquecimento, o fio de cobre ele acaba cedendo elétrons, né, para o fio de constantã. Certo? De tal forma que o cobre ele acaba ficando positivo, para a gente o fio de cobre acaba ficando positivo, enquanto o fio de constantã ele acaba ficando negativo. Tá? E o que vai acontecer para a gente? No caso, quando a gente tiver essa configuração, né, de um cedendo elétron para o outro, vai acabar aparecendo uma diferença de tensão justamente entre os extremos, né? Entre esse extremo aqui até a ponta dele e esse extremo aqui até essa outra ponta. Na hora que a gente mede a tensão que existe daqui para cá, a gente vai ter um valor que vai ser proporcional, ou não diretamente, tá? Mas vai ser proporcional à diferença de temperatura que a gente vai ter entre esse extremo aqui, que seria a nossa ponta de medição, e entre outro extremo aqui, que seria a nossa ponta de referência, certo? Porque aí essa ponte de referência, o que a gente vai fazer vai ser ligar ela no multímetro, para a gente coletar quantos milivolts vão estar aparecendo entre um extremo e outro, em função da diferente temperatura que a gente vai ter daqui para cá. E a ideia é essa mesmo, tá? Diferença de temperatura criando uma diferença de potencial. Então é um medidor que não vai dar para a gente temperatura absoluta, ele dá uma temperatura relativa, né, à temperatura ambiente, né, ou à temperatura que vai se encontrar os pontos de medição, certo? Então, qual que é a ideia? Para a gente obter temperatura na ponta aqui que a gente está medindo, a gente vai pegar a diferença de temperatura em função da diferença de tensão que aparece aqui para a gente, certo? E o valor da temperatura ambiente ou temperatura de referência aqui a gente coleta com outro equipamento, seja um termômetro de mercúrio, seja uma resistência de platina, o que quer que seja, certo? No caso da resistência do termopar do tipo K, o que vai acontecer é que a gente vai ter uma placa de circuito eletrônico que já vai pegar a maneira como a tensão varia em função da diferente temperatura e ele vai transformar isso para a gente em temperatura, ou em graus Celsius, ou em Fahrenheit, ou não vai fazer nada, né? Vai simplesmente transmitir, né, aquela tensão para a gente, né, se a gente manter ele desligado. Então ele pegaria, né, a tensão ou a diferente tensão em função da diferente temperatura e mostraria aqui para a gente, certo? Então, ele vai ter uma placa de circuito que já vai fazer esse ganho para a gente poder transformar de alguma coisa em milivolts para alguma coisa também em milivolts, mas correspondente a alguma coisa em graus Celsius, certo? E ele vai ter internamente a ele já já um outro sensor de temperatura, certo? Para ele poder fazer justamente esse efeito, né? De, opa, qual que é a temperatura que eu vou ter para referência? Então, na placa de circuito dele, ele tem um sensor de temperatura que vai dar para a gente essa temperatura na referência, certo? Então, na hora que a gente liga, a gente vai ver basicamente algum valor aqui, milivolts, que corresponde, né, a alguma coisa em graus Celsius ou Fahrenheit, depende de como a gente está configurando ele. No nosso caso, a gente vai trabalhar em graus Celsius, tá? Para essa termopar tipo K, o que a gente tem para ele é basicamente dois fios, deixa eu trazer ele aqui para a gente ver, certo? No caso do termopar tipo K, essas termoresistências, ou os termofios para eles, vão ser um de crômio, que é basicamente uma liga de níquel e cromo, e o outro que é alumel, que é uma liga onde a gente tem níquel e alumínio, principalmente, né? E, claro, alguns outros elementos, como manganês e silício, que estão associados em como que a gente, como é que fala? Eles estão associados na liga de, no caso do manganês, na liga de níquel, né, que a gente vai estar obtendo ela, e o silício na liga de alumínio. Então, ele acaba sobrando aqui em função da gente não querer retirá-los, né, da liga em si, certo? E da hora de fazer a fundição de um com o outro, é importante, né, o silício para a gente reduzir a temperatura de fusão do alumínio e é importante o manganês para a gente reduzir a temperatura de fusão do níquel. Então, a gente ia ter que trabalhar com uma temperatura muito elevada para poder fazer a fusão de um com o outro. Então, a gente tem uma liga de crômio, que é essa daqui, e um outro fio, que vai ser esse fio de alumel aqui. Certo? E aí, detalhe, né? Cada um deles vai ter uma faixa de temperatura que é bastante ampla, justamente porque o material sólido, ponto de fusão elevado, então ele consegue, né, trabalhar em uma faixa de temperatura bastante grande, e a sensibilidade dele
nesse caso aqui, de 0,41 microvolt para cada grau Celsius. Então, para cada 1 grau que ele varia, a gente vai ter como é que fala? Um valor em microvolts aqui, ó, que vai ser bastante relevante para a gente. Então, um multímetro que pega 1 microvolt, por exemplo, ele pegaria, né, 41 divisões para cada grau. Então, isso dá uma sensibilidade bastante interessante para a gente, certo? E do tipo T, basicamente a mesma coisa. Aqui não está mostrando, mas acho que na faixa de 27 microvolts por grau Celsius do termopar do tipo T. Certo? A faixa de temperaturas para ele, normalmente, que a gente acaba trabalhando, ela é menor, certo? Não porque sejam instáveis, mas a curva de calibração foi feita para essa faixa daqui, tá? Mas ele é estável, uma temperatura bem maior, né? O cobre, o ponto de fusão dele é mais elevado que esses 400, então não há problema trabalhar ele acima de 400, desde que a gente esteja uma outra curva de calibração, certo? Tem outros tipos de termopares, tem do tipo E, muda basicamente o termoelemento e daí muda a sensibilidade, tem a faixa de valores que normalmente trabalha com ela. Termopar do tipo B, que aí já usa fios, né, de ródio platina em composições diferentes para a gente ter diferença de tensão, certo? Termopar tipo E, que ele usa o cromo e o constantan, ou seja, ele é como se fosse, né, um pedacinho do K e um pedacinho do T. Certo? Então, qual que é a ideia? Quando a gente aquece, né, uma das extremidades, onde a gente aquece uma das pontas do termopar, vai aparecer, né, em função dessa diferença de densidade elétrica, essa diferença de tensão, que é o que a gente chama de efeito Seebeck, certo? Justamente porque acaba aparecendo, né, um ligeiro acúmulo de elétrons, né, na extremidade que vai estar mais fria, que eles vão sendo expulsos daquela que está mais quente. Certo? Então, o termoelemento positivo, né, ele acaba, vamos dizer assim, recebendo os elétrons que está vindo do termoelemento negativo, e eles acabam se acumulando, né, na extremidade que está mais fria. Então, isso vai gerar para a gente a diferença de tensão. Certo? Aí vem falando que a gente pode ter várias combinações de elementos, né, para a gente ter diferentes termopares, tipo K, B, E, etc., né, ter o alfabeto inteiro. Ambas as duas pontas do termopar, né, uma a gente chama de ponto de compensação ou ponto de referência, que é aquela onde a gente fazia as medições, ou então vai conectar um outro cabo para levar no aparelho de medição. Certo? A gente tem a outra extremidade, que é a extremidade de medição mesmo, então, nela que a gente coloca no equipamento que a gente vai querer medir, etc., a temperatura. E a temperatura que a gente, ou a tensão que a gente lê, ela depende da diferente tensão entre a ponta de prova, né, e essa ponta de compensação de referência. Então, na hora que a gente faz a medição, a gente tem que lembrar sempre, né, que como ele é um medidor diferencial, que a gente precisa, né, de alguma coisa para poder servir como temperatura para referência para a gente. Então, no caso do nosso experimento, a gente vai usar a resistência de platina para pegar a temperatura ambiente, ver se é a mesma, né, da de referência. Tá? Então, basicamente isso para a resistência para o termopar. Já para a resistência de platina, que para a gente vai ser essa daqui, a brutia, certo? Aqui a figura está melhor para a gente, mas que saque sim de point, hein? Um shutdown aqui. Sim, tchau. Para de aparecer mensagem toda hora. Qual que é a ideia para ela? Ela é basicamente uma resistência elétrica. Tá? A resistência elétrica feita basicamente por platina, certo? Que ela é configurada para ter, né, mais ou menos esse formato aqui de espira, certo? Ela está envolvida, né, por um corpo de óxido de alumínio, então basicamente uma cerâmicazinha aqui em cima, né, e nas extremidades para poder manter ela estável. Só que esse corpo e essa resistência, elas são frágeis. Então, normalmente a gente reveste ela por algum tipo de metal, normalmente aço inox, certo? E aí ela fica dentro, né, desse tubo oco aqui de aço inox, né, protegida, de tal forma que ela vai durar muito, muito, muito tempo, né, sem perder as características dela.
certo? E basicamente o que a gente faz? A gente conecta os fios a essa resistência e vai medir qual que é a resistência que a gente vai ter, né, para esse elemento de platina aqui, certo? Qual que é a ideia? Essa termorresistência, basicamente, ela é, como é que fala? Ela, basicamente é uma resistência que varia que varia a resistividade dela conforme a temperatura varia, certo? Então, na hora que a gente tem algum tipo de variação de temperatura, a resistência que a gente mede sobre ela vai variando, né? A gente tem um base na equação do calendário Van Dusen que diz para a gente que a resistência elétrica, né, vai depender de um R0, que seria a resistência, né, para a temperatura de 0 graus, por exemplo, e aí a gente teria, né, essa equaçãozinha aqui é para a gente fazer medições de temperatura que estariam entre menos 200, né, e 0 graus Celsius, seria essa equação aqui, certo? E para o nosso caso, a gente vai medir temperaturas maiores que a temperatura ambiente, a gente vai ter basicamente essa expressão aqui, ou seja, uma expressão de parábola, basicamente, certo? A gente tem dependência de temperatura ao quadrado, em função da resistência elétrica, certo? Os coeficientes A, B e C para essa equação 2 aqui para a gente, aliás, A e B só, elas vão ser essas aqui, ó, A, B e C, tá? O A vai ser 3,9083 vezes 10 menos 3 graus Celsius, elevado a menos 1 por ohm, tá? E o termo B já vai ser um 10 a menos 7, o termo C já vai ser um 10 a menos 12. Então, vão ser coeficientes, né, bem pequenos. Esse R0 para a gente aqui seria a resistência elétrica, né, a 0 graus, no caso para a platina, né, que vai ser para as nossas resistências, né, de 100 ohms. Então, vou ter um 100 aqui multiplicando esses termos aqui que vão estar multiplicados por 10 menos 3, 10 menos 7, etc. Para medições de temperaturas baixas, como é o caso, esse termo do B aqui, como é um 10 a menos 7, certo? Ele vai ser fica muito pequeno. Então, se a gente despreza, a gente fica numa expressão que vai basicamente ser uma expressão de reta. Então, se a gente pegar a resistência R0, passa para o outro lado, vai ficar a resistência que a gente vai medir, menos o R0, que seria o 100, né, dividido pelo termo do A, que vai ser o 0,39083, uma vez que a gente tinha um 10 a menos 3 aqui, foi multiplicado pelo 100, o termo do R0. Então, ficaria nesse formato aqui para a gente, a resistência. Ou a temperatura, né, em função da resistência. Então, quando a gente fizer as medições, né, com a resistência com o PTC, a gente vai basicamente pegar esse valor que a gente leu aqui, subtrair ele de 100 ohms, certo? Depois dividir por 0,39083, para a gente chegar em qual que vai ser a temperatura aqui, certo? Então, é basicamente pegar cada uma delas, né? Tirar do 100, vou colocar aqui uns 800, né, que seria a constante, pega isso tudo aí e divide, né, pelo coeficiente. Então, fazendo errado aqui de propósito. Certo? Aí divide lá por 0,53, alguma coisa assim, e aí obtém, né, qual vai ser a temperatura. Estou fazendo errado aqui de propósito, tá? Porque qual vai ser a ideia? Em função dessa temperaturazinha aqui, nossa, a gente vai criar um gráfico, né, de calibração. Então, a gente chega, insere, por exemplo, um gráfico, vai chegar na curva de calibração da resistência de platina. Então, seleciona os dados, adiciona, né, o nome da série, vai ser curva de calibração. Certo? Onde os valores de x da série, né, vai ser os próprios valores que a gente está obtendo aqui em graus Celsius, com a medição. E os valores de y para a gente vão ser justamente os valores que vão ser obtidos, né, pelo padrão nosso, que é a curva. Certo? De posse do gráfico. Só para ficar mais bonitinho, para colocar os títulos, aqui seria temperatura padrão, né, vista aqui em graus Celsius. E aqui seria a temperatura do medidor.
Nesse caso, para a gente aqui também em graus Celsius. Certo? E o que a gente vai fazer? Vai vir aqui, vai pedir uma linha de tendência, que vai ser para a gente a nossa curva de calibração. No caso, uma reta já é o suficiente, porque as nossas equações já vão linearizar esses termos todos. Então, coloca linear, pede desvio o gráfico, R quadrado, para a gente ver se tem uma boa correlaçãozinha dos dados, né, com a curva de tendência que foi criada, e essa curva aqui acaba virando nessa curva de calibração. Esse primeiro experimento aqui é o mais importante dos outros todos, por a gente encontrar nela as curvas de calibração, que para os outros experimentos, como a gente vai usar os mesmos medidores, a gente precisa da curva de calibração que a gente vai criar nesse experimento para poder corrigir os valores que a gente vai obter nos próximos. Então, se eu chegar lá e ler alguma coisa, os números aqui ficaram horríveis, né? Porque a equação que eu coloquei aqui está péssima também. Vou pegar um menos 80 aqui, então, só para a gente ter uma coisa mais bonitinha aqui. Certo? Deixa eu melhorar aqui. Deixa. Tá? Quero mexer muito nisso. Senão fica muito próximo do real e quero que vocês cheguem nela. Certo? Qual vai ser a ideia? Quando a gente, no próximo experimento, fizer uma medição, eu achei uma temperatura de 20. O que eu vou fazer com essa temperatura de 20? Vou substituir ela no valor do x aqui para a gente, né? Vou multiplicar por esse 1,2635 e depois subtrair de menos 5, vou subtrair 50,066 e vou chegar em qual seria o valor da temperatura daquele padrão. Certo? Para quê? Como eu vou trabalhar vários medidores, né? A saber, termopar tipo T o tempo inteiro, né? E algum outro medidor, ou termopar tipo K, ou resistência de platino, para a gente pegar a temperatura ambiente, ou algum fluido que esteja próximo, etc. Para a gente fazer a curva de calibração, para a gente usar a curva de calibração e fazer a obtenção, né, das temperaturas na faixa correta, né? Todos, né, os medidores na mesma relação de erro, ou no mesmo padrão, para justamente a gente poder fazer conta de mais, menos, vezes, dividir, né, em função das temperaturas que a gente tem aqui, sem que isso impacte, né, nenhum acréscimo para o erro do experimento. Certo? Alguma dúvida aqui, gente? E por que a gente vai criar a curva de calibração? A gente precisa dela para poder corrigir as temperaturas dos outros experimentos. Tá? Então, detalhe, para o nosso termopar do tipo T, voltando aqui, como ele não tem, né, um equipamento eletrônico aqui no laboratório para já fazer essa correção da temperatura, né, transformar ele de milivolt para alguma coisa em graus Celsius, o que a gente vai fazer vai ser manualmente, com o auxílio do Excel, né, fazer essa troca do valor dela de milivolt para alguma coisa em graus Celsius. Certo? Para isso, vocês receberam essa planilha aqui, que é a primeira, onde a gente tem lá a tensão lida, onde a gente vai colocar os valores que a gente está obtendo, um valor aqui para um valor de tensão que a gente usa, né, para poder corrigir a temperatura ambiente, certo? Essa outra célula, onde basicamente a gente soma esses dois valores aqui, da tensão lida mais a tensão relacionada à temperatura ambiente, para a gente chegar no valor de tensão, certo? Dividir por 1000 para chegar em volts. E a gente pega esse valor em volts aqui, e usa ele dentro dessa equação, que é efetivamente a equação do termopar. Cada liga, né, cada liga da fabricante vai ter a sua equação. A nossa aqui é uma equação de 7º grau, onde, né, claro, os termos, né, de menor grau eles vão ter numericamente um valor maior, e os termos de grau mais elevado, normalmente eles vão estar elevados a alguma coisa. Um 10 a menos 11, um 10 a 11 aqui, um 10 a 13, um 10 a 14, né? Cada um desses coeficientes aqui associados a alguma coisa relacionada a essa tensão que a gente está lendo aqui. Certo? Como que a gente trabalha para chegar nessas temperaturas aqui para a resistência, para o PT100? A gente vai basicamente aqui, primeiro fazer a correção desse valor aqui da temperatura ambiente.
Que se, por exemplo, a gente está fazendo um experimento e a temperatura ambiente, opa, pulei fora, temperatura ambiente que a gente leu foi alguma coisa desse tipo, o que a gente vai fazer? Vai pegar a mesma equaçãozinha lá daquele termopar, vai obter ela aqui em graus Celsius, certo? Pegando lá essa célulazinha aqui, então, pego lá a equação do termopar, uso para poder chegar em alguma coisa para a temperatura ambiente, certo? E uso essa equação corrigida aqui para a gente chegar na temperatura ambiente, né? Estaria lendo o experimento. Lembra que eu estou fazendo com a equação do PT100 errada, justamente para não dar spoiler, né, do valor que vocês vão encontrar. Então a gente pega esse valor que a gente obteve aqui, dentro da equação, como valor, né, eu vou corrigir pela equação de calibração. Então eu vou pegar lá 1,2635, por exemplo, vou multiplicar por esse valor que a gente obteve aqui, de 61,2, né? Vou subtrair, né, de 50,066. Ele corresponderia, né? Então, temperatura ambiente de 27,26 graus, mais ou menos a temperatura que está para agora para a gente. Tá? E eu vou pegar esses 27,26 e vou usar aqui na equação do termopar tipo T para poder fazer a correção. Então, a temperatura ambiente corrigida, né, de 27,26. Opa. Acho que é isso mesmo, né? Graus Celsius. Eu teria que fazer com que ela aparecesse aqui. E para isso, eu vou alterar qual que seria essa célula aqui. E aí temos possibilidades, né? Eu posso simplesmente ir aumentando o valor que eu teria aqui, por exemplo, 9,5. Ao invés da 23,39, vai dar 23,91. Certo? Ah, não, tem que ser mais. Então, vamos dizer assim, 1 volt. A 25, vou aumentando. Ah, vai ser então 1 volt,3, vai dar 32, não passei. Pode ser nesse formato de tentativa e erro, ou pode ser usando a cabeça, né? O próprio Excel aqui, onde eu clico aqui em cima da panelinha de dados, né? Vem aqui testes de hipóteses, vou em atingir meta. O que eu quero fazer? Eu quero que essa célula aqui, que está dando para a gente a temperatura, que é a célula D1, aliás, D3, por exemplo, certo? Ela chega nesse valor aqui, 27,26. Então, vem aqui e escrevo o valor que é o objetivo para ela. E alterando qual célula? É essa daqui que corresponde, né, à tensão ambiente. Na hora que eu fizer isso, eu venho aqui, e ele vai lá e faz um monte de contas, interações, até ele chegar no valor de tensão que corresponde para a gente a uma temperatura ambiente de 27,26 graus. Certo? Uma vez que a gente fez isso, a gente vem aqui, arrasta essas células aqui para baixo, a gente fala, para a gente fazer a técnica. E aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui, é só para não pegar, correr o risco, né, de alterar qualquer coisa aqui nessa equação. Tá? Então está aqui a mesma tensão relacionada à tensão ambiente, para a gente obter sempre os 26 graus, certo? E da curva de equilibração eu tenho aqui, né, qual que seriam as tensões que estariam aparecendo, né, sobre o termopar tipo T. Então venho aqui, copio elas, colo elas aqui como valor, certo? Vou apagar essas duas de baixo, que não faz diferença para a gente. E para cada tensão que a gente está vendo aqui, a gente vai ver uma temperatura diferente. Eu pego essa temperatura, dou um Ctrl C, venho aqui para a curva de equilibração, substituo ou colo ela aqui como valor também, tá? Não como equação, e a gente vai ter, né, quais temperaturas, né, que esse medidor, o termopar tipo T, teria. E aí o que a gente faz? Cria uma curva de equilibração para ele também. Para o termopar do tipo T. Certo? A gente vai criar uma curva de equilibração para cada medidor. A ideia é basicamente essa. Vem aqui, selecionar dados, editar, aí a série que eu passo aqui com as temperaturas aqui do termopar tipo T, ele vai lá e já acha para a gente, né, qual que é a outra curva de equilibração. Certo? Onde aqui eu teria a temperatura do padrão e aqui eu vou ter a temperatura do medidor. E aí sempre que a gente chegar com o valor de tensão,
algum valor de temperatura obtido por um termopado tipo T, eu venho nessa equação aqui agora e vou lá e corrijo ela. Certo? Alguma dúvida, gente? Acho que não, né? Então, vamos para o experimento em si. O experimento é muito simples, tá? É muito bobinho. É só colocar os medidores aqui dentro da curva, né? E ir anotando, né, qual que é a tensão. Então eu pego lá os termopatos tipo K, que já está aqui, etc. Vou mostrando aqui os outros medidores, a resistência de platino, mostrando que ele está ali dentro do banho, certo? Do tipo T, coloca lá dentro do fluido, né? Lá dentro do próprio banho, etc. E o que vai acontecendo? Aqui eu não estou fazendo isso, né? Mas a gente tem normalmente um multímetro em cada um. Como não tem como apoiar, eu não vou ficar, como é que fala? Com 3 multímetros aqui no ar. Tá? Estou segurando um só, porque eu sou só um, certo? E vou fazendo as medições. Na hora que a gente tem ele chegando aqui na temperatura que está setada, a gente vem e anota, né, os valores que a gente teria com multímetro para cada um deles. Né? No caso do manômetro de mercúrio, não do manômetro de mercúrio, no caso do termômetro de mercúrio, a gente teria que tirar ele do fluido e fazer medição. Nesse retirar, a gente tem uma influência, né, do ar ambiente sobre o mercúrio em si, então a temperatura dele vai acabar caindo, certo? E a gente vê, ó, aqui está 29 graus, ele está dando para a gente 22,99 milivolts, seria o correspondente para a gente na tensão termopar tipo T, termopar tipo K para a gente aqui, e a gente usa a curva de equilibração dele para fazer correção. Tá? E aí, depois que a gente fez a primeira medição para todos, a gente vai lá, muda a temperatura no banho, né? E espera ele chegar naquela temperatura para a gente poder fazer a medição das novas tensões, resistências, né, etc. Então, basicamente, é um experimento muito simples de ser feito. É basicamente coletar os dados de temperatura, tensão e resistência, né? E comparar, né, os valores que a gente obtém com temperatura para criar as curvas características. Certo, gente? Alguma dúvida? No vídeo, no roteiro, nos procedimentos que a gente fez para obter as temperaturas, obter mais ou menos os gráficos. Senhores, alguma dúvida? Bom, muito bem. A prática de hoje, como é que fala assim, ela é muito simples de ser explicada, não tem grandes modelos matemáticos por trás delas, certo? Então, fica uma aula mais curta, a maior parte do tempo fica em função da prática, né? Porque a gente tem que colocar os elementos dentro do fluido, coletar os valores da temperatura para eles, para uma determinada temperatura. E aí, quando a gente vai mudar, aí toda a massa, né, de fluido que vai ser aquecida, né, vai demorar um tempo para poder chegar nela, né, na hora que chega, a gente vai lá e mede. Então, o tempo maior da prática mesmo é na medição em si. Tá? Como a gente não vai fazer a medição mesmo, aí a aula fica mais curta. Tá? Mas não é de má vontade, não. É porque o que a gente tem que explicar mesmo é curto mesmo. E a prática é que demanda bastante tempo para a gente. Certo?